tenho um filho autista que tem comportamento desafiador. Às vezes, ele se torna agressivo, ele entra em crise e, recentemente, ele agrediu uma pessoa e ele está sendo processado criminalmente. O que fazer? Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista em direito das pessoas com deficiência, com ênfase em transtorno do espectro do autismo. E a pergunta que eu fiz no início do vídeo é muito recorrente aqui no escritório. É muito recorrente em casos concretos. Quando acontece isso, a família tem um filho autista, pode ser menor de idade, geralmente adolescentes ou então adultos, que tem um surto de agressividade na rua, tem um meltdown e acabam sendo interpretados como episódios de delinquência ou transgressão voluntária da lei. E aí as pessoas nos procuram e falam, o que a gente faz nesse caso? Bom, eu queria introdutoriamente fazer um aconselhamento para você aqui. Olha só, se você tem um filho autista, que tem comportamento desafiador, que tem crises de agressividade, e ele está na adolescência, muito provavelmente essa condição do autismo se manifestando nele, sugere, eu estou apenas imaginando aqui, tá, gente? Sugere que talvez esse jovem, ao completar 18 anos, ele não vai ser, ou não vai estar ainda, uma pessoa completamente independente para se responsabilizar pelos seus atos ou para tomar todas as decisões necessárias para a vida. Estou supondo, porque cada autista é um autista, né? Eu sou autista, tenho 3 filhos autistas, tenho irmão autista, sobrinho autista. Cada um é de um jeito. Em cada um o autismo se manifesta de um jeito. Então, cabe a você definir se o que eu estou dizendo aqui, o quadro que eu estou pintando, ele faz sentido para você. Se o seu filho é assim e está prestes a completar 18 anos e você percebe que ele não alcançou a independência e ele é suscetível de ter um surto de agressividade, eu recomendo que você o curatele. O que é curatela? Curatela é o seguinte: quando você tem um filho que tem menos de 18 anos, ele sendo deficiente ou não, você é que responde por ele. Você que toma todas as decisões por ele. Por causa de um poder que a lei nos dá. Quer dizer, que a natureza nos concede e que a lei o reconhece, que é o poder familiar. É o poder que os pais exercem sobre os filhos. Então, se um garoto joga uma pedra em alguém, se um garoto menor de idade comete um dano contra o patrimônio de alguém, por exemplo, se um jovem jogar uma pedra no seu carro, um jovem filho do seu vizinho, jogar uma pedra no seu carro, quebrar a vidraça, o que você vai fazer? Você vai chamar a polícia para ir atrás e processar aquele jovem de 13 ou 14 anos? Ou você vai falar com os pais dele? Você vai falar com os pais. Fala, seu filho fez uma traquinagem ali, quebrou minha janela, por favor, você deve me reembolsar esse dano que seu filho causou. Não é assim que a gente trata? Então, por quê? Porque os pais são responsáveis. Agora, quando a pessoa completa 18 anos, o sinal que nasce para a sociedade, para o Estado, para as autoridades, para todo mundo, é que aquele indivíduo, a partir dali, ele responsabiliza pelos seus atos. Completou 18, ele é responsável pelos seus atos. Então, se o seu filho é o indivíduo que deveria ser curatelado porque não tem independência para a vida, por causa da condição, e você não faz a curatela dele, para a sociedade inteirinha, o sinal que se dá é ele é independente e responde pelos próprios atos. Então, se ele se envolver num episódio de agressividade, como é que as autoridades vão tratá-lo? Como uma pessoa típica, capaz, adulta, que responde por si mesmo e que deve ser conduzida à autoridade policial depois da prática de um crime. Então é assim, se não está curatelado, responde pelos atos. Agora, se o seu filho, você curatelou, você fez a curatela, e ele foi conduzido até a autoridade policial em razão desse surto de agressividade, uma agressão qualquer que ele cometeu. E quando chega lá, você fica sabendo e leva para o delegado, para a autoridade policial, o termo de curatela, aí o delegado não vai tratar aquilo como crime. Vai tratar de outra forma, fala, não, isso aqui não, o rapaz é curatelado, a responsabilidade é dos pais, ele é um adulto que demanda ainda a atenção e a coordenação da própria vida por outra pessoa, que é o curador. Pode ser o pai ou a mãe, ou os dois, porque hoje existe curatela compartilhada.
Entendeu isso? Se você acha que seu filho autista não tem independência para a vida, está quase completando 18 anos, curatele ele. Vai ser melhor para todo mundo, inclusive para ele. Então tá, vamos responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo. O que fazer se meu filho, eu tenho um filho, que ele é adolescente ou ele é maior de idade, ele tem comportamento desafiador, ele agrediu alguém e ele está sofrendo um processo. Pode ser um processo por ato infracional, na vara da infância e juventude, se ele for menor de 18. Se ele for maior de 18, é um processo criminal mesmo. O que é que tem que fazer? Tem algum jeito de escapar da pena e tal? Gente, tem sim, porque a questão da inimputabilidade, ela depende de dois fatores. Quem que é inimputável, que você não aplica a pena? É a pessoa ou que não tem a consciência de que o que está fazendo é errado, ou seja, a pessoa não tem ideia de que aquilo que está fazendo é errado. Ela não tem a ideia, ela não tem a compreensão. Ou então, atenção, ou então é a pessoa que, embora tenha a compreensão de que aquilo é errado, atenção, ela tem a compreensão de que aquilo é errado, mas ela não consegue se determinar e evitar praticar aquele ato, ainda que ela saiba que não é correto. Ou seja, por causa da condição de saúde, ela não consegue se determinar frente àquela situação que ela sabe, que ela compreende que não é lícita, mas ela não consegue se deter. A maioria dos casos de agressividade por autistas acontece em crises, que a pessoa não consegue se determinar. Ela não consegue pensar alto lá, eu tenho que ficar sereno nessa situação, eu não posso agredir ninguém. Não, é incontrolável, não tem jeito. É irresistível, é incontrolável, não tem jeito. É da condição. É claro que é muito difícil você provar para um perito criminal, para um delegado, para o Ministério Público, que é irresistível. Eles vão falar, isso é conversa. Ele fez porque ele queria fazer o crime, agiu com ânimos necande e agora está querendo se esconder atrás do autismo. É o que vão dizer. Porque a persecução penal é assim. Embora exista, em teoria, aquela presunção que favorece o réu, né? Na dúvida, favoreça o réu. In dúbio, pro réu. Na prática, é assim. Na dúvida, pau no réu. Na dúvida, o réu que se lasque. Na prática é assim. Só que, se você agir rápido, contratar o advogado para fazer a defesa, e naquele momento já abastecer, já se manifestar nos autos com o maior número de documentos clínicos possível, já a primeira audiência ali na infância e juventude, primeira audiência ali já intima os médicos, psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, todo mundo que trata o garoto já ali, para se manifestar ali. Porque aí você vai construindo um acervo robusto para não ficar parecendo que está utilizando uma questão de saúde para poder se livrar de uma situação de persecução penal ou de persecução infracional, se for na vara da infância e juventude. Então, tanto no criminal quanto na infância e juventude, na apuração de ato infracional, tem que colocar esses profissionais da medicina que tratam a criança já no jogo para se manifestarem nos autos. Na infância e juventude é mais rápido, né, esse processo de oitiva das pessoas. No processo criminal, vai apresentar defesa e tal, já pega declarações dos médicos, declarações e relatórios feitos especificamente para tratar, descrever e explicar a situação criminal em concreto. Já bota ali do psicólogo, neuropsicólogo, neurologista, psiquiatra, todo mundo já coloca ali. E depois faz um incidente de sanidade mental para poder apurar, né? E, se for possível, assistente técnico, sempre questionando o resultado da perícia, porque a perícia, gente, geralmente nomeada pelo juiz no processo criminal, nunca reconhece inimputabilidade, só se a pessoa for doido de pedra mesmo. Só se a pessoa é aquela pessoa que joga pedra em si mesmo e é que eles reconhecem como inimputável. Do contrário, é muito difícil. Do contrário, é muito difícil. E ainda mais situações mais sutis, como a do transtorno do espectro do autismo, mais complexas, que ora a pessoa tem uma serenidade, tem um controle, e ora não tem por causa de uma crise, aí é que é difícil mesmo. O pessoal da persecução penal é super preconceituoso com relação a esse tipo de alegação. Agora, claro que nós estamos falando aqui sobre crimes de agressividade, que são, penso eu, que sejam os mais comuns de serem suscetíveis de serem cometidos por autistas em situações de crise. Mas também há outros tipos de crimes, de outras naturezas,
que podem estar conectados aos sintomas do transtorno do espectro do autismo. Se houver essa correlação entre o tipo de crime e o sintoma, ou a forma como o autismo se manifesta naquele indivíduo, certamente será possível utilizar essa informação clínica para deduzir defesa em juízo. Agora, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tem que ser muito ágil, tem que ter muita experiência e tem que manejar a defesa de maneira muito rápida e trazendo para o processo todo o pessoal que dá suporte clínico para essa pessoa que teria cometido o ato infracional ou a violação da lei penal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.